A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você não for inscrito, eu já te convido a se inscrever para ajudar o nosso canal a crescer. Então vamos falar um pouco hoje sobre uma oração muito conhecida e muito comum no meio católico, que é a oração da Ave Maria. Anteriormente, nos seus inícios, conhecida somente como a saudação angélica. Então, eu estou aqui com um comentário de Santo Tomás de Aquino, o grande doutor angélico, doutor da Igreja do século XIII, e ele vai nos conduzir, então, a uma reflexão teológica, mais na primeira parte da oração da Ave Maria. Essa oração ela ficou muito conhecida e ganhou um caráter mesmo de oração dentro dos mosteiros ali entre o século V, o século VII depois de Cristo, e se torna já como oração, já com a sua primeira e a sua segunda parte, de forma universal, a partir do século XIII, ali na Idade Média, tá bom, meus irmãos? Século XIII, então, que é o século da cristandade, onde praticamente todo o mundo conhecido era cristão. Então, Santo Tomás de Aquino vai nos conduzir a esta primeira parte, que é toda ela bíblica. Sobretudo, nós encontramos ali no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28, e no capítulo 1, versículo 42. Depois, então, ela vai ganhar essa segunda parte da estrutura da oração, que é a parte de súplica, que é a parte de intercessão, onde nós recorremos, então, à bem-aventurada Virgem Maria, como a medianeira de todas as graças também. Então vamos lá. Saudação angélica. Então nós começamos pela saudação, e Santo Tomás, então, na introdução, ele diz: a saudação angélica é dividida em três partes. A primeira é composta pelo anjo: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Lucas, capítulo 1, versículo 28. A segunda é obra de Isabel, mãe de São João Batista. Lucas 1,42, quando ela diz: Bendito é o fruto do vosso ventre. A terceira parte, a igreja acrescentou: Maria. O anjo não disse Ave Maria, e sim Ave, cheia de graça. Mas este nome de Maria efetivamente se harmoniza com as palavras do anjo, como veremos mais adiante. Então vamos no Ave. Eu acredito que depois dessa reflexão você nunca mais vai rezar uma Ave Maria como você rezava antes, né? Então, ave, na antiguidade, a aparição dos anjos aos homens era um acontecimento de grande importância. E os homens sentiam-se extremamente honrados em poder testemunhar a sua veneração aos anjos. A Sagrada Escritura, por exemplo, louva Abraão por ter dado hospitalidade aos anjos e por tê-los reverenciado. Mas um anjo se inclinar diante de uma criatura humana nunca se tinha ouvido dizer antes que o anjo tivesse saudado a Santíssima Virgem Maria, reverenciando-a e dizendo Ave. Portanto, nós temos aqui a constatação do primeiro ato de veneração, de hiperdulia na história. Então, quando o próprio anjo, o arcanjo Gabriel, enviado por Deus, falando em nome de Deus, se inclina diante da bem-aventurada Virgem Maria e pronuncia então a palavra Ave ou alegra-te, cheia de graça. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Então perceba que a veneração à Virgem Maria, ela já vem muito antes do próprio surgimento da igreja instituída, Então, o primeiro mesmo a reverenciá-la, a venerá-la, é o arcanjo Gabriel, já aqui em Lucas 1, 28. Ave. Se na antiguidade o homem reverenciava o anjo e o anjo não reverenciava o homem, é porque o anjo é maior que o homem e o é por três diferentes razões. São Tomás, então, aqui coloca três razões do porquê
está acontecendo algo extraordinário aqui, né? Não é comum, não é natural, não é da ordem que o anjo reverencie os homens, mas que os homens, em toda a Sagrada Escritura, então, reverenciem os anjos por serem superiores ao homem, pelo menos por três razões. Primeiramente, o anjo é superior ao homem por sua natureza espiritual, ou puramente espiritual. Os anjos são puro espíritos. Não é o mesmo que dizer que são espíritos puros, porque os anjos decaídos, os demônios, também permanecem com a sua natureza angélica, mas não têm em si a pureza. Mas no sentido da sua estrutura, da sua essência, eles são puramente espirituais, ou seja, não tem matéria, não tem as mesmas limitações que nós, como seres materiais e corruptíveis, temos, né? Então, nesse sentido, o anjo está abaixo de Deus, mas está acima do homem, por sua natureza puramente espiritual. Está escrito, Salmo 103, dos seres espirituais, Deus fez os anjos. O homem também tem uma natureza corruptível, e por isso Abraão diz a Deus, Gênesis 18, versículo 27, falarei ao meu Senhor, eu que sou cinza e pó. Não convém que a criatura espiritual e incorruptível renda homenagem à criatura corruptível, né? O incorruptível aqui significa que é imortal, né? A sua natureza não se corrompe, não se desfaz. Em segundo lugar, o anjo ultrapassa o homem por sua familiaridade com Deus. Com efeito, o anjo pertence à família de Deus, mantendo-se aos seus pés. Milhares de anjos o serviam, e 10 milhares de centenas de milhares mantinham-se em sua presença, está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 10. Mas o homem é quase estranho a Deus, como um exilado longe de sua face pelo pecado, como diz o salmista no Salmo 54, versículo 8, fugindo, afastei-me de Deus. Convém, pois, ao homem honrar o anjo, por causa da sua proximidade com a majestade divina e da sua intimidade com ela. Em terceiro lugar, São Tomás vai dizer: o anjo foi elevado acima do homem pela plenitude do esplendor da graça divina que ele possui. Os anjos participam da própria luz divina em mais perfeita plenitude que os homens. Pode-se enumerar os soldados de Deus, diz Jó, no capítulo 25, versículo 3. E haverá algum sobre quem não se levante a sua luz? Por isso os anjos aparecem sempre iluminados nas Sagradas Escrituras. Mas os homens participam também desta luz, porém com parcimônia, né? Como que num claro escuro, né? A essa alternância. Por conseguinte, não convinha ao anjo inclinar-se diante do homem, até o dia em que apareceu uma criatura que o sobrepujava por sua plenitude de graças, por sua familiaridade com Deus e por sua dignidade. Né? Esta é a bem-aventurada Virgem Maria. Esta criatura humana, então, a Virgem Maria, para reconhecer esta superioridade, o anjo lhe testemunhou sua veneração por esta palavra ave. Né? Interessante porque o ave aqui é justamente o contrário de Eva, né? E na teologia, na mariologia, na teologia, né, nos estudos teológicos da vida, do chamado, da vocação da bem-aventurada Virgem Maria, nós então a estudamos como a nova Eva, né? Justamente porque Eva, a nossa primeira mãe, ela perde a graça, ela diz um não a Deus quando, usando mal a sua liberdade, resolve desobedecer a Deus, né? E o contrário, justamente o oposto dela, agora é a Virgem Maria, que com o seu sim abre então as portas para que o Verbo de Deus se faça carne e vem então nos redimir, né? Então Nossa Senhora de fato, ela é ave também neste sentido, por ser o contrário, exatamente o oposto de Eva. E agora cheia de graça, ave,
cheia de graça. Depois nós vamos ver o nome Maria também, porque isso não é por acaso, né? Primeiramente, a bem-aventurada Virgem Maria ultrapassou todos os anjos por sua plenitude de graça. E para manifestar esta preeminência, o arcanjo Gabriel inclinou-se diante dela, dizendo, cheia de graça, o que quer dizer, a vós venero, porque me ultrapassais por vossa plenitude de graça. Se você pega, por exemplo, um copo e quer enchê-lo de água, quando você percebe que esse copo está de fato cheio, quando nele já não há espaço para mais nada que não seja água, né? Você diz, agora este copo está cheio de água, já não há espaço para mais nada. A cheia de graça também não tem nela outra coisa senão graça, né? No latim, gratia plena, no grego, recaritomene ou que caritomene, né? Que é repleta de graça, uma graça transbordante. Disse também da bem-aventurada Virgem Maria, que é cheia de graça, em 3 perspectivas. Primeiro, sua alma possui toda a plenitude de graça. Deus dá a graça para fazer o bem, para evitar o mal. E sob esse duplo aspecto, a bem-aventurada Virgem possuía a graça perfeitissimamente, porque foi ela quem melhor evitou o pecado depois de Cristo. O pecado ou é original ou é atual. O que eu quero dizer com isso? O pecado original é o pecado herdado, é um pecado contraído, né? Então, na verdade, não é cometido necessariamente, mas ele é contraído. Você nasceu, você faz parte do gênero humano, então em Adão e Eva todos pecaram, né? Então nós já nascemos com este pecado da origem, o pecado original. Então, se o pecado não é original, de qualquer forma, ele é atual. E este pecado atual, sim, é o pecado cometido, é o nosso pecado pessoal. Então, o pecado ou é original ou é atual. Se ele é atual, ou ele é mortal, ou ele é venial. Assim, ainda nós podemos diferenciar, né? O pecado leve e o pecado mortal, tá? O pecado mortal, quando ele é feito sob matéria grave, com pleno consentimento, né? E com plena consciência, né? Você sabia que aquilo era pecado e você de fato foi e pecou, tá? Então, quando é em matéria grave, ele é um pecado mortal. Veja bem, a Virgem Maria foi preservada do pecado original desde o primeiro instante da sua concepção e permaneceu sempre isenta de pecado mortal ou venial, claro, né? Ela precisava ser preservada do pecado, porque dela nasceria o Salvador, né? É nela, é no seio da Virgem Maria, que Jesus, que já é gerado na eternidade como o Verbo de Deus, agora é gerado no tempo, né? E se encarna, e recebe no seio da Virgem Maria a sua natureza humana. Então Jesus é Deus, né? Então, numa pessoa divina, nós temos duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, essa chamada união hipostática, né? E essa união hipostática acontece no ventre de Nossa Senhora, por isso ela foi desde toda a eternidade, né? Deus trabalha na eternidade, né? Claro que a gente adquire o pecado na concepção, mas ela já dentro do grande projeto de Deus, ela então é preservada do pecado original, tá? Maria, então, aqui nós estamos no preâmbulo, por exemplo, do dogma da Imaculada Conceição. Ela foi concebida sem o pecado original, claro, com vistas, né, à missão de ser a mãe do Senhor. Todo dogma mariano ele gira em torno do mistério cristológico, ele é dado, né, pelos méritos de Cristo, em razão de Cristo, tá? Não em razão de si, né, dela mesma, de si própria. Também está escrito no Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Tu és formosa, amiga minha, em ti não há mácula. Com exceção da Virgem Maria, diz Santo Agostinho, outro grande doutor da igreja que viveu no século IV, no século V ali, da era cristã,
da era áurea da patrística, né? Em seu livro sobre a natureza e a graça, ele vai dizer: todos os santos e santas, em sua vida terrena, diante da pergunta, estais sem pecado, teriam gritado a uma só voz. Se disséssemos, estamos sem pecado, conforme primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 6, estaríamos enganando-nos a nós mesmos e a verdade não estaria conosco. O que Santo Agostinho está dizendo? Que todos os santos e santas que passaram por este mundo e que ainda vivem neste mundo, mas aqueles que já estão na glória de Deus, conforme o livro do Apocalipse, todos eles tiveram que lutar contra o pecado, né? No caso, a única exceção foi o próprio Jesus Cristo encarnado e a sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. A Virgem Santa é a única exceção para honrar o Senhor quando se trata a respeito do pecado. Não se faça nunca referência à Virgem Santa. Sabemos que a ela foi dada uma abundância de graças maior para triunfar completamente do pecado. Ela mereceu conceber aquele que não foi manchado por nenhuma falta. Mas o Cristo ultrapassou, é claro, a bem-aventurada Virgem. Sem dúvida, um e outro foram concebidos e nasceram sem o pecado original. Mas Maria, contrariamente a seu filho, lhe é submissa de direito. E se ela foi, de fato, totalmente preservada, foi por uma graça e um privilégio singular de Deus Todo-Poderoso, que é devido aos méritos do seu Filho, como eu já havia comentado, Jesus Cristo, o Salvador do gênero humano. Depois, a Virgem realizou também as obras de todas as virtudes. Os outros santos se destacam por algumas virtudes, dentre tantas, né? Este foi humilde, aquele foi casto, aquele outro foi misericordioso. Por isso são apresentados como modelo para esta ou aquela outra virtude. Como, por exemplo, se apresenta São Nicolau como o modelo de misericórdia, né? Claro, Santo Tomás está aqui no século XIII, ele está fazendo referência àqueles santos ali mais conhecidos da sua época. Mas a bem-aventurada Virgem Maria, ela é o modelo e o exemplo de todas as virtudes. Nela achareis o modelo da humildade. Escutai suas palavras, Lucas 1,38. Eis a escrava do Senhor. E mais, Lucas 1,48. O Senhor olhou a humildade de sua serva. Ela é também o modelo da castidade. Ela mesma confessa que não conheceu homem algum. Lucas 1,43. Como é fácil constatar, Maria é o modelo perfeito de todas as virtudes, né? A gente sabe que o Antigo Testamento ele se cumpre no Novo, né? Ele traz uma prefiguração e uma analogia de várias coisas que vão se cumprir no Novo, né? Então a gente percebe que algumas mulheres do Antigo Testamento foram virtuosas, tinham em si alguma graça, mas só Maria foi chamada de que caritomene, ou recaritomene, ou gratia plena, ou seja, plena de graça. Só ela, né? Só ela recebe esse título, veja, do próprio Deus, porque o anjo fala sempre em nome de Deus, né? Então, em, na bem-aventurada Virgem, a bem-aventurada Virgem é, pois, cheia de graça, tanto porque faz o bem, como porque perfeitamente evita o mal. Em segundo lugar, a plenitude de graça da Virgem Santa se manifesta no reflexo da graça de sua alma, sobre a sua carne e todo o seu corpo. Interessante, né? Então veja, a plenitude da sua graça se manifesta e reflete sobre a sua carne e todo o seu corpo, ou seja, a sua carne, todo o seu corpo, todo o seu ser é conduzido por esta graça, né? A graça reflete, ou seja, é aplicada sobre todo o seu ser. Já é uma grande felicidade para os santos que gozem de graça suficiente para a santificação das suas almas. Mas a alma da bem-aventurada Virgem Maria possui uma tal plenitude de graça que esta graça de sua alma reflete sobre sua carne, que por sua vez concebe o Filho de Deus, né? Veja que aqui a gente já entra no preâmbulo também do dogma da maternidade divina, né? Nossa Senhora Mater Dei, ou Theotokos, né? A Mãe de Deus.
Nossa Senhora que gera Jesus no tempo, né? Então veja, porque o amor do Espírito Santo, nos diz Hugo de São Vítor, outro grande santo daquele tempo, né? Arde no coração da Virgem com um ardor singular. O Espírito Santo opera em sua carne maravilhas tão grandes que dela nasceu um homem-Deus, como avisa o anjo à Virgem Maria, Lucas 1,35, um filho santo nascerá de ti e será chamado Filho de Deus, né? Alguns teólogos, né, não católicos, às vezes querem dizer que Nossa Senhora não pode ser mãe de Deus, né? Porque ela gera Jesus enquanto homem, né? Como se eu pudesse separar uma coisa da outra, né? A união, a pessoa divina, né? A natureza divina e a natureza humana de Cristo estão unidas perfeitamente, né? Na sua pessoa divina. Então não tem como separar. Nossa Senhora não gera uma natureza. Não existem mães por aí gerando naturezas. Mães geram filhos, geram pessoas. Nossa Senhora gera Jesus. Ela não gera uma natureza, ela gera uma pessoa, né, divina, também humana. Então, em terceiro lugar, a bem-aventurada Virgem é cheia de graça, a ponto de espalhar sua plenitude de graça sobre todos os homens. Que cada santo possua graça suficiente para a salvação de muitos homens já é coisa considerável. Mas se um santo fosse dotado de uma graça capaz de salvar toda a humanidade, ele gozaria de uma abundância de graça insuperável. Ora, essa plenitude de graça existe no Cristo e na bem-aventurada Virgem. Em todos os perigos podemos obter o auxílio desta gloriosa Virgem, vai dizer Santo Tomás. Canta o esposo no Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4. Teu pescoço é como a torre de Davi, edificada com os seus baluartes. Dela estão pendentes 1000 escudos, quer dizer, 1000 remédios contra os perigos. Também em todas as ações virtuosas podemos beneficiar-nos de sua ajuda. Em mim há toda a esperança da vida e da virtude. Eclesiastes, capítulo 24, versículo 25. Chegamos ao nome agora. Santo Tomás faz uma colocação breve, depois ele volta a comentar sobre o nome Maria. A Virgem, cheia de graça, ultrapassou os anjos por sua plenitude de graça, e por isto é chamada Maria, que quer dizer iluminada interiormente, de onde se aplica a Maria o que disse Isaías no capítulo 58, versículo 11: O Senhor encherá a tua alma de esplendores. Também quer dizer iluminadora dos outros, em todo o universo. Por isso, Maria é comparada, né? Se você pega o livro do Apocalipse, que tem ali a imagem da igreja e a imagem da mulher, que também é Maria, com razão, ela aparece brilhante como o sol e como a lua. E aí, então, Santo Tomás continua na parte o Senhor é convosco, tá? Com certeza, então, nós teremos que fazer um segundo vídeo para concluirmos o final dessa reflexão. Vamos lá. O Senhor é convosco. Em segundo lugar, a Virgem ultrapassa os anjos em sua intimidade com o Senhor. O arcanjo Gabriel reconhece essa superioridade quando lhe dirige estas palavras: O Senhor é convosco, isto é, venero-vos e confesso que estais mais próxima de Deus do que eu mesmo estou. O Senhor está efetivamente convosco. O Senhor Pai está com Maria, pois ele não se separa de maneira nenhuma de seu filho, e Maria possui este filho como nenhuma outra criatura, até mesmo angélica. Deus mandou dizer a Maria pelo arcanjo Gabriel: Uma criança santa nascerá de ti e será chamada Filho de Deus. O Senhor está com Maria, pois repousa em seu seio, né? Está literalmente, efetivamente convosco, né? Melhor do que a qualquer outra criatura, se aplicam a Maria estas palavras de Isaías 12, versículo 6. Exulta e louva a casa de Sião, porque o grande, o Santo de Israel, está no meio de ti. Né? Em Maria isso se cumpre perfeitamente. O Senhor não habita da mesma maneira com a bem-aventurada Virgem
e com os anjos. Deus está com Maria como seu filho, e com os anjos Deus habita como Senhor. Veja, ele coloca aqui uma relação, claro que ele é também Senhor, né, de Maria, mas veja que essa primeira relação aqui também inclui a relação de filho. Ele está com os anjos, ele habita com os anjos como Senhor, mas habitando em Maria, ele está como filho, né? E isso é grandioso, né? O Espírito Santo está em Maria, como em seu templo, onde ele opera. O arcanjo lhe anunciou, Lucas 1,35, o Espírito Santo virá sobre ti. Assim, pois, Maria concebeu por efeito do Espírito Santo, e nós a chamamos templo do Senhor, santuário do Espírito Santo, conforme a liturgia das festas marianas. Portanto, a bem-aventurada Virgem goza de uma intimidade com Deus maior do que a própria criatura angélica. Com ela está o Senhor Pai, o Senhor Filho, o Senhor Espírito Santo, a Santíssima Trindade inteira, né? Não há separação. Por isso canta a igreja: sois digno, trono de toda a Trindade. É esta, então, a palavra mais nobre e mais expressiva como louvor que podemos dirigir à bem-aventurada Virgem Maria. Então, nós vamos terminar esta primeira parte aqui. Então, fique atento aí, ative o sininho aí, as notificações, porque logo estaremos publicando a segunda parte para concluirmos, então, essa reflexão teológica a respeito da oração mariana mais popular da história, né? Da grande Ave Maria. Vamos, então, fazer um vídeo um pouco mais curto na segunda parte, mas não deixe de se inscrever. Oremos então, pedindo que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por nós, para que possamos honrá-la como o próprio Deus a honrou, sem preconceito, né? Sem medo, sem medo de idolatria, porque o próprio Deus passou na nossa frente e ele foi o primeiro a honrá-la. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amém. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis. Amém.